Perek Aleph Mishneh Tes. Nessa Mishneh, continuamos vendo diferenças e igualdades entre dois assuntos iguais. Dessa vez o assunto é um Kohen e um Kohen Gadol. Existem dois tipos de Kohanim, como vocês devem saber. Um deles é o Kohen Hedid, o Kohen simples. E o outro é o Kohen Gadol, o Kohen já, que é um Kohen só. Kohen Hedid são vários, Kohen Gadol é apenas um. Esses dois tipos de Kohanim, Kohen Hedid e Kohen Gadol, ambos têm um nível diferenciado do restante do povo. E também ambos, por serem especiais, não podem se casar com uma mulher divorciada. Veremos no próximo slide como um Kohen Hedid se tornava um Kohen Gadol. O Kohen Hedid se tornava um Kohen Gadol através da cerimônia da unção, que seria colocar o óleo em cima da cabeça dele, pelo Shemen HaMishcha. Shemen HaMishcha era um óleo de azeite de oliva misturado com outros tipos de especiarias. Além de ser usado para a promoção do Kohen Hedid para um Kohen Gadol, esse Shemen HaMishcha também era usado para purificar e validar um utensílio antes de ser usado para o Beis Hamikdash, tá certo? Colocava-se óleo e assim ficava santo. O Shemen HaMishcha foi usado apenas até a época do final do primeiro Beis Hamikdash. Por quê? Porque o rei Yoshiao, que era o rei daquela época, ele escondeu junto com o Aron HaKodesh o Shemen HaMishcha, com medo que os babilônios pegassem esse óleo tão especial junto com o Aron HaKodesh. Por esse motivo, a partir do segundo Beis Hamikdash, quando os Kohanim voltaram a trabalhar no Beis Hamikdash, a promoção de um Kohen Hedid para ser um Kohen Gadol não era feita através do Shemen HaMishcha, e sim com a vestimenta das roupas adicionais do Kohen Gadol. Vamos ver se você entendeu. Como um Kohen Gadol simples, Kohen Hedid, passa a se tornar um Kohen Gadol? Bom, então na época do primeiro Beis Hamikdash, um Kohen Hedid se tornava um Kohen Gadol quando era untado com Shemen HaMishcha. Já na época do segundo Beis Hamikdash, um Kohen Hedid se tornava um Kohen Gadol quando ele vestia as roupas adicionais, ou seja, Kohen Gadol tem mais roupas que o Kohen Hedid. Quando o Kohen Hedid vestia as 4 roupas adicionais, se tornava um Kohen Gadol. Antes de explicar a diferença entre Kohen Gadol da época do primeiro Beis Hamikdash e da época do segundo Beis Hamikdash, temos que entender que quando uma pessoa fizesse um pecado sem querer, ele tinha que trazer o Korban Chatos. Qual que é o Korban que ele trazia de Korban Chatos? Uma cabra ou uma ovelha. Diz o Posuk, caso uma pessoa ele peque sem querer, então nesse caso, diz o Posuk, se uma pessoa pecar sem querer, deve trazer revio korbanoi, traz um korban de uma cabra ou uma ovelha. Isso era quando uma pessoa normal pecava sem querer. Já quando um Kohen Gadol ele pecava sem querer, como ele era o Kohen Gadol que representava todo o povo, seu pecado era a culpa do povo. Por isso, nesse caso, ele tinha que trazer par ben bokor, era um boi, um animal maior. Portanto, a Mishnah nos explica qual a diferença do Kohen Moshuach Beshemen HaMishcha, um Kohen que foi ungido com Shemen HaMishcha, e um que era Meruah Begodim, que acrescentou as roupas, um Kohen da época do primeiro Beis Hamikdash, da época do segundo Beis Hamikdash, que na época do primeiro Beis Hamikdash, caso pecasse sem querer, o animal era um boi. Já na época do segundo Beis Hamikdash, nesse caso, um Kohen Meruah Begodim, que se tornou Kohen acrescentando as roupas novas, ele não era um Kohen igual o Kohen do primeiro Beis Hamikdash, tinha que trazer um Korban Chatos que nem uma pessoa simples, com o pecado de alguém normal. Segunda parte da Mishnah nos conta outra diferença agora entre tipos de Kohanim Gedolim. Como veremos a seguir, existia um Kohen que atuava e um Kohen que atuou no lugar do primeiro e agora não atua mais.
Vamos lá. O que acontece quando um Kohen Gadol ele fica impuro? Diz a Torá pra gente, quando um Kohen Gadol ele fica impuro, ou ele fica com algum defeito, que ele não pode mais trabalhar, porque um Kohen Gadol ele tem que ser perfeito, um outro Kohen substitui ele, e esse também era um Kohen sagrado. Agora, o que acontecia quando esse primeiro Kohen, que havia sido substituído por outro, porque ele estava impuro, o que acontecia quando ele voltava de sua impureza ou ele se curou? Nesse caso, aquele Kohen que estava trabalhando no lugar dele era dispensado, mas mesmo sem exercer o cargo, continuava com santidade. Então, qual a diferença entre um Kohen Meshamesh, o Kohen que está atuando, e um ex-Kohen, um Kohen que atuou substituindo aquele que estava impuro? Ambos têm a mesma santidade. Então, apesar que o Kohen não está mais trabalhando como Kohen Gadol, ele continua com a mesma santidade que tinha antes. Explicando um pouco melhor, o Kohen Meshamesh é o Kohen que está atuando. Esse Kohen que está atuando é o Kohen que estava impuro e voltou para o seu cargo. Kohen Sheovar é o Kohen que deixou de ser o Kohen Gadol, pois o primeiro Kohen voltou a seu posto original. Já vimos a parte igual. Qual a diferença agora entre os dois? A diferença é Par Yom Kippurim são duas. Par Yom Kippurim ve'asiri zoifo. Par Yom Kippurim é aquele boi que trazia Yom Kippur. Apenas o Kohen Meshamesh trazia esse boi. A segunda diferença é além de Par Yom Kippurim é asiri zoifo. Todo dia o Kohen Gadol trazia um minchas chavitin. É um corban de farinha que era queimado de manhã, uma parte de manhã, uma parte à tarde. Nesse caso, somente o Kohen Meshamesh ele trazia esse corban. Conclusão, o Kohen Sheovar, aquele Kohen que substituiu o Kohen que estava impuro, ele não faz duas coisas apenas, Par Yom Kippurim e Asiri Zoefo, o boi trazido em Yom Kippur e a oferenda de farinha trazida diariamente, que era o trabalho do Kohen Gadol.